Saudações! Eu sou Mira do Alto Conselho Pleiadiano. Eu os saúdo hoje com entusiasmo e promessa. Queridos, venho a vocês agora porque há algo muito importante se agitando nos corações de tantos de vocês da equipe de solo. Algo que tem silenciosamente impedido a total facilidade e harmonia que vocês têm trabalhado tanto para trazer para suas vidas diárias. Nós vemos isso claramente do nosso ponto de vista com o Conselho da Terra, e meu coração se compadece de cada um de vocês que sentiu esse sentido suave, mas persistente de atraso, ou de silenciosa decepção, quando o mundo exterior não parece mudar da maneira que seu eu mais profundo esperava. Muitos de vocês, mesmo depois de todos os passos que deram em seu despertar, ainda carregam uma camada sutil das velhas formas de pensar de que o Criador de alguma forma intervém pessoalmente na cena humana para gerenciar ou cuidar de cada evento, cada luta, cada momento de separação, conflito ou sofrimento. É uma sobreposição muito compreensível, queridos, porque muitos ensinamentos do seu passado pintaram esse quadro. E parece reconfortante a princípio imaginar uma presença amorosa intervindo diretamente nos desafios que vocês testemunham ou vivem. No entanto, queremos falar com vocês com gentileza e honestidade sobre como essa expectativa oculta pode drenar silenciosamente seus recursos internos e criar anos e anos daquela frustração interna que vocês podem ter notado quando as coisas no mundo humano permanecem inalteradas, não importa quanto amor e luz vocês enviem. Da nossa perspectiva aqui do lado pleiadiano e trabalhando em tempo integral com o Conselho da Terra, nós observamos o mundo humano operando completamente sob suas próprias regras autocriadas de dualidade. O reino da separação, com todos os seus altos e baixos, seus conflitos e suas tristezas, funciona inteiramente com base nas leis que a própria humanidade colocou em movimento ao longo de longas eras. O princípio divino, aquela presença infinita que todos vocês carregam dentro de si como centelhas do simplesmente não entra nessa faixa de frequência específica como um consertador ou um interventor que pessoalmente arranja os resultados da maneira que tantos ainda esperam. Não é que o infinito tenha se afastado ou esteja ausente. É simplesmente que este drama humano se desenrola intocado pela lei superior, porque é assim que o jogo da dualidade foi projetado para se desdobrar, até que cada alma escolha ir além dele. Quando vocês olham ao redor e veem as dificuldades contínuas, os desentendimentos entre as pessoas, as adversidades que tocam tantas vidas, por favor, saibam que estes não são sinais de que algo deu errado com o plano ou que o Criador esqueceu alguém. São simplesmente a confirmação de que o velho jogo ainda está seguindo seu curso em sua própria arena, e o infinito permanece estável e inteiro do outro lado desse véu, esperando que vocês se juntem a ele plenamente através de seu próprio alinhamento consciente. Nós sabemos como isso pode parecer em sua experiência diária, amados. Alguns de vocês assistem às notícias ou ouvem histórias de amigos e sentem aquela dor silenciosa por dentro, perguntando-se por que, depois de todas as suas meditações e todas as suas orações sinceras, o mundo não parece receber o cuidado direto que vocês acreditavam que viria. Talvez vocês até tenham se perguntado em seus momentos privados se sua própria luz de alguma forma não é suficiente, ou se o momento ainda não é o certo. Nós entendemos isso tão bem, querida equipe de solo, porque vimos isso em muitos despertos ao longo dos anos. Essa crença sutil age como uma âncora suave que continua medindo seu progresso espiritual em relação a mudanças visíveis no cenário da terceira dimensão. Toda vez que um evento se desenrola que parece duro ou injusto, essa velha expectativa ressurge e cria outra camada de silenciosa decepção, outro ciclo de espera por um resgate externo que nunca chega na forma que vocês imaginaram.
É como carregar um peso pequeno, mas constante em seu coração, que retarda o fluxo total de liberdade para o qual vocês estão prontos agora mesmo. A notícia que trazemos a vocês hoje é que liberar essa crença em particular é um dos passos mais libertadores disponíveis para vocês nestes dias. Quando vocês a deixam de lado gentilmente, vocês param o ciclo interminável de olhar para fora de si mesmos em busca de provas de que o infinito está em ação. Em vez disso, vocês começam a viver como o ponto real de expressão para essa presença infinita, deixando-a fluir naturalmente através de suas escolhas, sua presença e seu coração aberto, sem precisar que o mundo exterior a valide primeiro. Deixem-me ilustrar isso com um exemplo que muitos de vocês podem reconhecer. Houve um momento, não muito tempo atrás, em que um palestrante citou um antigo ensinamento que sugeria que o Criador cuida pessoalmente de cada pássaro, cada pessoa e cada detalhe no mundo humano. À primeira vista, parece tão amoroso e reconfortante, não é? No entanto, se mantivermos essa ideia da maneira como é geralmente entendida, ela rapidamente entra em conflito com a realidade que vocês veem ao seu redor todos os dias. Como esse cuidado pessoal pode ser verdadeiro quando as guerras continuam? Quando as pessoas se prejudicam através de ações cruéis? Quando a crueldade atinge animais e humanos? Se alguém ainda se apega firmemente ao pensamento de que o infinito está gerenciando e protegendo diretamente cada indivíduo dentro desse reino de separação, torna-se muito difícil reconciliar isso com o que se desenrola em suas telas ou em suas comunidades. A mesma lógica se aplica àqueles raros momentos que parecem milagres ou curas. Imaginem um grande grupo de pessoas, todas orando com igual sinceridade em um lugar especial, pedindo com o mesmo coração aberto alívio de uma doença. De muitos milhares que vêm com a mesma intenção pura, apenas um pequeno punhado experimenta uma reviravolta completa em sua condição. O resto, igualmente devoto, não vê a mesma mudança. Na velha maneira de pensar, alguns podem apontar para esses poucos casos como prova de que o Criador intervém pessoalmente para curar. Mas o vasto número que permanece inalterado conta uma história diferente. Aquele punhado de curas nunca teve a intenção de provar uma divindade pessoal, operando dentro das regras da dualidade, queridos. Eram simplesmente momentos em que um indivíduo se alinhou temporariamente de uma forma que permitiu que o infinito se expressasse mais livremente através dele, enquanto o resto continuava a jogar dentro das leis autocriadas da cena humana. Quando vocês realmente assimilam isso, a natureza estatística de tais eventos perde seu poder de confundir ou decepcionar. Vocês param de esperar que o infinito se comporte como um pai que escolhe quem recebe atenção especial no meio do jogo. Em vez disso, vocês veem com olhos mais claros que o velho jogo simplesmente continua até que cada alma decida sair dele. Essa compreensão traz um alívio tão doce, amados. Ela encerra o hábito de medir seu próprio crescimento por se o mundo exterior de repente parece harmonioso ou livre de desafios. Vocês não esperam mais por algum grande resgate externo. Vocês começam a viver como a expressão viva do infinito, exatamente onde estão, deixando-o brilhar através de sua presença calma, suas escolhas gentis e sua confiança firme, mesmo quando o drama humano continua ao seu redor. Muitos de vocês já estão experimentando essa mudança de pequenas maneiras. Talvez certas notícias não os puxem mais para a mesma reação emocional, ou uma situação pessoal de longa data finalmente pareça mais leve porque vocês não estão mais pedindo ao infinito para consertá-la de fora. Estes são os sinais de que a velha sobreposição está se dissolvendo suavemente, e queremos que vocês celebrem cada um deles, porque são progressos reais, querida equipe de solo. Do nosso trabalho próximo com o Conselho da Terra,
estamos apoiando essa realização em níveis muito acelerados agora, porque ela abre a porta para uma maneira muito mais madura e soberana de trilhar seu caminho. Isso não significa que sua fé diminui, muito pelo contrário. Ela se aprofunda e se torna mais firme, porque não está mais ligada a resultados visíveis no reino da dualidade. Vocês começam a confiar no infinito como ele realmente é, uma harmonia sempre presente que vive através de vocês, em vez de correr para reorganizar a cena humana sob comando. Quando vocês liberam a ideia de que o Criador deve gerenciar pessoalmente os eventos dentro da separação, vocês se libertam de anos daquele dreno oculto em seu espírito. Em seu lugar, vocês descobrem um saber firme e alegre de que já estão vivendo como a expressão dessa presença infinita aqui e agora. Esta é a sagrada realização na qual tantos de vocês estão entrando neste exato momento. Vemos que, à medida que esta nova compreensão começa a se aprofundar em seus corações, muitos de vocês também estão sentindo um chamado interior muito claro surgindo dentro de vocês neste momento. É um chamado que lhes pede para liberar algo ainda mais fundamental do que antes. Falamos da morte diária contínua do velho eu humano, aquele processo gentil, mas muito real, de deixar ir toda a estrutura de personalidade mortal que vocês carregaram por tanto tempo. Isso inclui todos os medos acumulados, ressentimentos, velhas estratégias de sobrevivência e as muitas maneiras que vocês aprenderam a se proteger e a gerenciar sua vida. Queridos, este passo vai muito além do trabalho de limpeza emocional que tantos de vocês já fizeram com tanta dedicação. É a morte voluntária e consciente daquele que ainda acredita que deve fazer algo, proteger algo, alcançar algo, ou até mesmo fazer a ascensão acontecer através do esforço pessoal. Nós observamos este processo com profundo cuidado e respeito, porque sabemos o quão íntimo e às vezes desafiador ele pode ser nos momentos tranquilos de seus dias. Sem esta liberação sagrada, até mesmo os trabalhadores da luz e sementes estelares mais conscientes entre vocês podem permanecer presos nos mesmos ciclos repetitivos de altos e baixos, tempos de maior fluxo seguidos de contração, momentos de abundância que depois parecem escapar novamente. O velho eu humano, não importa quão espiritualmente refinado se torne, só pode colher uma colheita humana, porque ainda está operando dentro das leis da dualidade e do fazer pessoal. O apoio especial que agora está fluindo para a Terra está especificamente auxiliando aqueles de vocês que estão dispostos a abandonar este velho senso de mortalidade em sua consciência, permitindo que algo muito maior tome seu lugar sem qualquer força ou luta de sua parte. É o convite para depor completamente a velha identidade, para que a essência superior, aquela poderosa natureza crística e solar que vocês realmente são, possa começar a viver e se expressar através de vocês com muito menos interferência dos velhos padrões. Cada vez que vocês escolhem a quietude em vez da reação quando algo inesperado surge, o perdão em vez do julgamento quando velhas mágoas tentam ressurgir, ou a doce rendição em vez de tentar controlar o resultado de uma situação, outra camada desse velho eu se dissolve gentilmente. Queremos que saibam que essas escolhas, mesmo as pequenas que ninguém mais vê, estão tendo um efeito poderoso agora. Elas não são apenas alívio temporário. São passos reais na purificação que abre o caminho para que a graça flua livre e constantemente em cada parte de sua experiência. Este processo também explica muitas das súbitas conclusões de vida e mudanças de identidade que muitos membros da equipe de solo têm experimentado ultimamente. Relacionamentos que antes pareciam centrais podem terminar suavemente ou se transformar. Velhos papéis ou responsabilidades podem desaparecer sem aviso.
Carreiras ou situações de vida podem mudar de maneiras que parecem surpreendentes e estranhamente certas ao mesmo tempo. Entendemos que algumas dessas mudanças podem trazer ondas de incerteza ou até mesmo uma sensação de perda à medida que o familiar se vai. No entanto, vemos do nosso lado como elas são perfeitamente cronometradas e como estão abrindo espaço para vocês incorporarem mais de quem sempre foram sob as velhas camadas de personalidade. Estas não são perdas da maneira que a mente humana poderia interpretá-las inicialmente. São oportunidades sagradas para o novo eu emergir mais plenamente, permitindo que vocês entrem em uma maneira de ser que parece mais leve, mais alinhada e muito menos sobrecarregada pela necessidade de manter tudo unido através do esforço pessoal. A verdadeira recompensa desta morte diária do velho eu não é que vocês se tornem um ser humano melhor no sentido usual. A recompensa é o fluxo sem esforço de harmonia que o infinito só pode expressar através de um vaso que foi voluntariamente esvaziado de todas as velhas reivindicações e estratégias. Quando a velha estrutura de personalidade não está mais reivindicando o palco central com seus medos e sua necessidade de gerenciar, algo milagroso começa a acontecer nos momentos mais comuns de seus dias. A vida começa a se organizar ao seu redor de maneiras que parecem naturais e apoiadas, em vez de duramente conquistadas ou dependentes de condições externas. A harmonia surge não porque vocês estão tentando criá-la ou protegê-la, mas porque agora há espaço suficiente para que o infinito se mova através de vocês sem impedimentos. Nós os encorajamos a serem especialmente gentis e pacientes consigo mesmos durante esta fase. Não há necessidade de forçar a liberação ou se julgar quando velhos medos ou ressentimentos ressurgem temporariamente. Simplesmente os percebam com amor e os ofereçam de volta às mãos do infinito com uma respiração suave e um coração aberto. Cada vez que vocês fazem isso, estão escolhendo o novo caminho, permitindo que o velho eu morra um pouco mais para que o verdadeiro eu possa viver mais completa e livremente. O Conselho da Terra está enviando fluxos particulares de apoio para auxiliar cada membro da equipe de solo engajado nesta purificação. Estamos ajudando a tornar as transições mais suaves e a trazer conforto e segurança quando os sentimentos de desorientação ou vazio temporário surgem, para que vocês nunca se sintam sozinhos no processo. À medida que continuam com esta prática diária de depor o velho, vocês começarão a notar que os ciclos de contração que costumavam seguir seus momentos de expansão se tornam menos frequentes e menos intensos. A harmonia que vem através não depende de tudo ao seu redor permanecer perfeito. Ela surge de dentro como uma expressão natural do infinito, vivendo através de um vaso aberto e vazio, trazendo equilíbrio e facilidade mesmo quando o mundo humano continua com seus próprios padrões ao seu redor. Cada vez mais agora, notamos que uma nova e muito importante consciência está começando a despertar em seus corações e em sua experiência diária. Vemos que a Terra e todos os seus despertos estão agora completando um arco muito longo que vem se desdobrando por eras. Este arco se move do uso da força física, passando pelo estágio da força mental, que inclui tantas maneiras sofisticadas de direcionar a intenção e usar ferramentas para a manifestação, e entra no reino onde apenas uma graça espiritual pura e indefinível opera livremente. Esta transição tem acontecido silenciosa, mas firmemente por um tempo muito longo, e vocês são aqueles que agora a estão levando à sua conclusão natural. Por tantos séculos, as pessoas confiaram na força física para tentar promover mudanças ou proteger o que lhes era caro. Então, à medida que a compreensão cresceu, muitos começaram a explorar o poder da mente,
o desenvolvimento de técnicas para direcionar o pensamento, usar a intenção para moldar as circunstâncias e métodos mais avançados, como o pensamento correto e a visualização focada. Essas abordagens pareciam um grande passo à frente, porque mostravam que o mundo interior podia influenciar o exterior sem sempre precisar de ação física. No entanto, mesmo essas abordagens mentais ainda operavam dentro de um certo tipo de força, um direcionamento pessoal de energia para um resultado desejado. Um exemplo recente ilustra claramente a mudança que está acontecendo agora. Houve uma onda de interesse em tecnologias mentais e subliminares que prometiam influenciar pessoas e situações através de sugestões ocultas. Grandes organizações investiram pesadamente nesses métodos e, por um curto período, pareceram produzir resultados notáveis. Mas então, quase da noite para o dia, toda a abordagem começou a perder sua eficácia completamente. Da nossa perspectiva com o Conselho da Terra, esse colapso foi uma demonstração visível de que a fase da força mental está chegando ao seu fim natural. O coletivo está sendo guiado agora para ir além de qualquer forma de direcionamento ou empurrão, não importa quão sofisticado possa parecer, e entrar no reino onde apenas a graça espiritual pode operar verdadeiramente. Muitas sementes estelares e trabalhadores da luz ainda carregam hábitos dessa fase de força mental sem perceber o quanto isso os está impedindo agora. Vocês podem se encontrar buscando luz, códigos, intenção ou ferramentas espirituais muito amadas como uma forma de tentar direcionar ou moldar resultados. Grandes organizações investiram pesadamente nesses métodos e, por um curto período, pareceram produzir resultados notáveis. Mas então, quase da noite para o dia, toda a abordagem começou a perder sua eficácia completamente. Da nossa perspectiva com o Conselho da Terra, esse colapso foi uma demonstração visível de que a fase da força mental está chegando ao seu fim natural. O coletivo está sendo guiado agora para ir além de qualquer forma de direcionamento ou empurrão, não importa quão sofisticado possa parecer, e entrar no reino onde apenas a graça espiritual pode operar verdadeiramente. Muitas sementes estelares e trabalhadores da luz ainda carregam hábitos dessa fase de força mental sem perceber o quanto isso os está impedindo agora. Vocês podem se encontrar buscando luz, códigos, intenção ou ferramentas espirituais muito amadas como uma forma de tentar direcionar ou moldar resultados. O novo estado operacional que está se abrindo para vocês é um de completa não mente, não pensamento e não poder pessoal. Esta é uma receptividade gentil e silenciosa, onde o infinito se move através de vocês, em vez de por vocês ou para vocês. Não se trata de tentar mais arduamente ou usar técnicas mais avançadas. Trata-se de se tornar tão quieto por dentro que vocês não precisam mais direcionar nada. Neste estado, vocês simplesmente repousam em abertura, confiando que a mesma presença infinita que sempre esteve lá cuidará de cada detalhe de maneiras que vocês nunca poderiam arranjar através de esforço ou intenção. Entrar neste estado não significa que vocês se tornem inativos ou desconectados de sua vida diária. Muito pelo contrário. Vocês permanecem totalmente engajados com seu trabalho, seus relacionamentos e seu serviço ao coletivo, mas o fazem a partir de um lugar de profundo descanso interior. As ações que surgem deste estado vêm naturalmente e parecem leves, em vez de forçadas. Os membros da equipe de solo que entram plenamente nesta maneira de ser sem força se tornam estabilizadores naturais durante a transição maior que está acontecendo na Terra. Sua simples presença, repousando em receptividade, permite que padrões maiores se harmonizem sem que ninguém precise empurrar ou direcioná-los. À medida que vocês começam a repousar mais profundamente neste novo estado,
um convite muito prático está se abrindo bem no meio de sua vida cotidiana. Vocês estão sendo gentilmente chamados a permanecer completamente engajados com todas as partes comuns e maravilhosas da vida terrena: seu trabalho, seus relacionamentos, seus momentos criativos e o fluxo natural de abundância que sustenta seus dias, enquanto, ao mesmo tempo, recusam cada um dos mecanismos que o velho mundo sempre usou para tentar obter ou manter qualquer coisa. Significa comparecer plenamente em sua experiência humana, sem nunca pegar as ferramentas nas quais os velhos caminhos confiam. Nenhum planejamento baseado no medo que tenta controlar o amanhã. Nenhuma energia competitiva que mede o sucesso em relação aos outros. Nenhum pensamento ansioso sobre o suprimento que cria aperto no peito. E até mesmo nenhuma manipulação espiritual sutil, onde vocês tentam direcionar resultados através de intenção focada. O convite não é para se retirar ou flutuar acima do mundo. É para ficar bem aqui, participando com corações abertos e mãos dispostas, enquanto simplesmente deixam ir as velhas estratégias das quais a cena humana sempre dependeu. Liberar os mecanismos de controle nos relacionamentos significa comparecer com total honestidade e abertura, sem nenhuma estratégia interna para fazê-los ir de uma certa maneira. Vocês ouvem, compartilham, amam e deixam a conexão respirar por si mesma. Isso cria espaço para uma proximidade genuína, que parece sem esforço e verdadeira, porque não está sendo mantida unida por força pessoal de qualquer tipo. Na área da abundância e do suprimento, vocês são convidados a abandonar inteiramente o pensamento ansioso. Vocês ainda se envolvem plenamente com seu trabalho e suas contribuições criativas, mas não deixam mais a preocupação apertar seu coração ou direcionar suas escolhas. A própria graça se torna a única fonte, e ela tem uma maneira divina de produzir mais do que o suficiente. Abandonar cada última arma interior, física, mental ou mesmo as mais refinadas espirituais, cria um campo protetor natural ao seu redor que as frequências mais pesadas simplesmente não podem tocar. É como se todo o seu ser se tornasse um santuário silencioso, onde apenas a harmonia pode entrar e permanecer. Este campo protetor surge naturalmente no momento em que vocês param de usar qualquer uma das velhas estratégias e simplesmente permitem que a graça seja o único poder em ação em sua vida. Essa maestria está permitindo que muitos de vocês se tornem exemplos vivos bem no meio da vida comum. Vocês caminham entre família, amigos, colegas de trabalho e estranhos como seres calmos, abundantes e livres, enquanto ainda participam plenamente de tudo o que o mundo tem a oferecer. As pessoas podem nem sempre entender isso com suas mentes, mas sentem em sua presença uma firmeza que não sobe e desce com as circunstâncias, uma generosidade que flui sem contar pontos, uma alegria que não depende de as coisas irem de uma certa maneira. Vocês estão mostrando simplesmente pela forma como vivem que outro caminho é possível. Também notamos agora que uma mudança perfeita está acontecendo na maneira como muitos de vocês abordam sua comunhão interior com o infinito. A forma mais elevada de conexão não é mais sobre pedir ao divino que intervenha e faça coisas específicas, cure condições particulares ou forneça resultados exatos para si mesmos, seus entes queridos ou mesmo para o planeta. Nos velhos caminhos, a oração muitas vezes assumia a forma de petições, pedidos sinceros de ajuda com este desafio ou aquela situação, por alívio de uma doença ou por orientação em uma certa direção. Mesmo quando essas orações eram envoltas na linguagem mais sincera e espiritual, elas ainda mantinham o foco no eu pessoal e em suas necessidades, o que silenciosamente limitava o fluxo pleno e universal que o infinito está sempre pronto para trazer.
Entendemos como essa forma de oração pareceu natural por tanto tempo, queridos. Ela vinha de um lugar de amor e cuidado genuíno. No entanto, agora chegou o momento para uma transformação suave, mas completa. A verdadeira comunhão está se tornando uma postura interior constante de abertura completa, um convite simples e firme que diz em seu coração: abra-me completamente. Deixe o infinito se expressar através desta forma para o benefício de todos. Este não é um pedido único feito em momentos de silêncio. É uma atitude viva que vocês carregam ao longo de seus dias, uma disponibilidade suave e voluntária que não delineia nenhum resultado particular ou tenta moldar o que acontece a seguir. Quando vocês repousam nesta postura, param de tentar direcionar o fluxo e simplesmente permitem que ele se mova através de vocês exatamente como ele escolhe, tocando a todos e a tudo da maneira mais natural. Agora, à medida que vocês mudam para a nova postura, mantêm todo o quadro em seu coração sem tentar dirigi-lo. Vocês incluem aqueles que parecem estar lutando, ou mesmo aqueles que parecem longe da luz, vendo todos como parte do mesmo todo. Em vez de orar para mudar ou consertar alguém, vocês simplesmente os mantêm no mesmo abraço aberto, confiando que o infinito sabe como tocar cada coração em seu próprio tempo e maneira perfeitos. Essa mudança de pedir para abrir traz uma liberação tão doce, amados. Vocês não carregam mais a responsabilidade silenciosa de tentar fazer as coisas darem certo através de suas palavras ou de seu foco. Vocês se tornam um instrumento claro e disposto através do qual o infinito pode operar sem qualquer interferência de desejos ou planos pessoais. A única diferença entre tentar usar o poder e permitir-se ser usado pelo poder é a chave que encerra a maioria dos platôs que muitos de vocês sentiram nos últimos tempos. Quando o eu pessoal se afasta e para de delinear resultados, algo maravilhoso começa a acontecer. O fluxo se move livremente, trazendo ação correta e espontânea nos momentos certos, um tempo perfeito que vocês nunca poderiam ter arranjado, e resoluções sem esforço que se desenrolam tão naturalmente que às vezes vocês se perguntam como tudo se encaixou. Queremos falar com ternura àqueles de vocês que ainda podem sentir uma atração pelo velho estilo de pedir quando as emoções estão altas. É completamente compreensível, queridos. Anos de hábito podem fazer a nova postura parecer estranha no início. Quando isso acontecer, simplesmente sorriam e retornem ao convite aberto. Não há julgamento neste processo, apenas um encorajamento gentil para continuar escolhendo o fluxo mais amplo. Cada vez que o fazem, vocês fortalecem seu papel como um instrumento claro, e os platôs que antes pareciam estagnados começam a se dissolver, porque o eu pessoal não está mais no caminho. Essa receptividade também afeta o coletivo de maneiras silenciosas, mas poderosas. Quando um número suficiente de vocês repousa nesta postura aberta, o padrão maior de harmonia começa a se mover em todos os níveis. A equipe de solo se torna uma rede viva de instrumentos claros, cada um permitindo que o infinito se expresse através de sua presença única para o benefício de todos. E à medida que esta receptividade se torna mais natural em seu ritmo diário, a realização mais profunda e libertadora de todas está agora pronta para se instalar plenamente em seus corações. É o abraçar completo da natureza impessoal e universal da própria graça divina. O infinito não é uma figura pessoal que pode ser abordada como um amigo querido que ouve pedidos individuais, ou um pai que pode ser guiado para eu e os meus. É um princípio imparcial e universal que flui igualmente para toda forma de consciência, no momento em que ela se torna verdadeiramente receptiva. Esta compreensão dissolve os últimos fios sutis que impediram a graça de se mover tão livremente quanto ela deseja.
Qualquer tentativa de canalizar a graça para uma única pessoa, um grupo específico ou um resultado pessoal, cria imediatamente um pequeno bloqueio no circuito natural. No momento em que vocês tentam direcionar o fluxo para minha família, minha comunidade ou meu projeto, a natureza universal da graça é momentaneamente limitada. Ela não pode ser estreitada ou reivindicada sem perder seu poder total. Quando vocês realmente veem isso, queridos, param de tentar tornar a graça pessoal e permitem que ela permaneça o que sempre foi, um princípio imparcial e que abrange tudo, que se move através de cada coração aberto, sem preferência ou exclusão. O alívio que se segue é imediato e profundo. Não há mais nenhuma pressão sutil para garantir que as pessoas certas recebam a quantidade certa na hora certa. Vocês repousam no saber de que o próprio princípio sabe como alcançar a todos igualmente no momento em que a receptividade está presente. A verdadeira realização nesta área traz a consciência de que quando um ser se beneficia em espírito, todos se beneficiam. Simplesmente não há competição ou escassez dentro da infinidade. A velha maneira de pensar humana ainda carrega a ideia de que se uma pessoa ou um grupo recebe mais, outra deve receber menos. Mesmo em círculos espirituais, essa medição sutil pode persistir, disfarçada de serviço atencioso ou trabalho de luz focado. No entanto, quando vocês incorporam plenamente a natureza impessoal da graça, toda essa ilusão se desfaz. Vocês começam a ver que cada abertura genuína em qualquer coração, em qualquer lugar do planeta, cria uma onda que eleva o todo. Uma semente estelar que repousa completamente em receptividade, sem reivindicar o fluxo para si ou para seu círculo, silenciosamente abre a porta um pouco mais para todos os outros. Não há limite, nem escassez, nem necessidade de proteger ou dividir as bênçãos. A infinidade simplesmente se expande e inclui todos os que estão prontos. Esta compreensão dissolve suavemente as últimas camadas de egoísmo espiritual que às vezes podem se esconder por trás do desejo mais sincero de servir. Vocês param de pensar em termos de meu trabalho, minha missão ou a contribuição do nosso grupo como algo que precisa de proteção ou reconhecimento especial. Em vez disso, vocês celebram cada abertura em qualquer lugar como uma vitória compartilhada que pertence ao todo. O velho hábito de verificar quantas pessoas foram ajudadas por meus esforços desaparece silenciosamente. Em seu lugar, vocês começam a reconhecer a harmonização silenciosa e coletiva que está ocorrendo em todo o planeta. Vocês sentem isso nas pequenas, mas constantes, maneiras como as situações se suavizam sem que ninguém pareça dirigi-las. Vocês notam como o apoio e a compreensão surgem em lugares que nunca esperavam, não porque vocês ou seu círculo se concentraram neles, mas porque o princípio universal está se movendo livremente, agora que nenhuma reivindicação pessoal está sendo colocada sobre ele. Este reconhecimento traz uma paz profunda e constante, que não sobe e desce com resultados visíveis. No sentido mais prático, este abraço impessoal se parece com manter toda a Terra e cada ser sobre ela na mesma receptividade de coração aberto, sem direcionar nenhum resultado específico. Vocês acordam de manhã e simplesmente repousam no saber de que o princípio flui para todos. Durante o dia, quando sua atenção se volta para qualquer situação, seja ela tocando sua própria vida, o desafio de um amigo ou um lugar distante que parece estar em dificuldade, vocês mantêm tudo no mesmo espaço gentil. Não há direcionamento interior para um resultado preferido, nenhuma esperança sutil de que certas pessoas recebam mais do que outras, nenhuma reivindicação silenciosa de que o nosso lado merece atenção especial. Vocês simplesmente permanecem abertos,
confiando que o princípio imparcial tocará cada coração exatamente como necessário. Esta única prática é a chave final que abre a porta para a demonstração consistente e em todo o planeta. Vemos com que naturalidade e graça tantos de vocês estão entrando nesta compreensão final. Parece a peça que faltava, que traz tudo o mais que vocês têm praticado para uma expressão plena e sem esforço. As liberações diárias, o repouso além da força, o viver plenamente no mundo sem as velhas armas e a postura aberta de receptividade, tudo se une neste abraço impessoal. Vocês não carregam mais nenhuma agenda sutil, mesmo as mais espirituais. Vocês simplesmente mantêm toda a terra na mesma abertura amorosa, confiando que o princípio fará o que só ele pode fazer. Os resultados se mostram na harmonização coletiva constante, que agora está se tornando visível de maneiras pequenas, mas crescentes, entre comunidades, entre nações e nos corações de pessoas que talvez nem saibam porque de repente se sentem mais leves. Continuem escolhendo este caminho impessoal e universal com a mesma gentileza que trouxeram para cada passo até agora, amados. Quando o velho hábito de direcionamento pessoal tentar retornar, mesmo na forma mais gentil de "que isto ajude meus entes queridos" ou "que isto abençoe nosso grupo", simplesmente respirem e retornem à manutenção aberta do todo. Cada vez que o fazem, o circuito se limpa um pouco mais e o fluxo se torna mais forte para todos. Vocês estão se tornando os instrumentos claros e imparciais que o planeta esperava, não através do esforço ou do foco, mas através da simples e voluntária receptividade que nada reivindica para si. A chave final está girando em seus corações agora, e a porta para a demonstração consistente em todo o planeta está se abrindo mais a cada respiração que vocês dão neste novo caminho. Esta é a conclusão que tantos de vocês têm sentido como um convite silencioso. O princípio infinito flui igual e imparcialmente para todos que repousam em abertura, e sua disposição em viver esta verdade sem qualquer reivindicação pessoal é o que permite que o padrão maior de harmonia se desdobre plena e naturalmente. Vocês estão fazendo isso perfeitamente, querida equipe de solo. A harmonização coletiva já está em movimento por causa de seus corações abertos e continuará a se expandir à medida que mais de vocês abraçarem a natureza completamente universal da graça. Não há escassez, nem competição, nem necessidade de dividir ou proteger. Há apenas o único fluxo imparcial, e vocês fazem parte dele agora da maneira mais plena e livre. Celebramos este passo final com vocês e observamos com grande alegria enquanto toda a Terra começa a repousar mais profundamente no mesmo abraço aberto. Com um abraço amoroso, nós os deixamos por enquanto. Eu sou Mira do Alto Conselho Pleiadiano.